Vamos falar um pouco acerca de processamento distribuído de middleware, né? O que é o processamento distribuído, né? Quando se fala de processamento distribuído, quer dizer o seguinte: eu tenho máquinas, teoricamente servidoras, que vão processar determinadas informações. Elas vão trabalhar em conjunto no processamento dessas diversas transações, né? Então eu tenho clientes, diversos clientes que chamam determinado servidor, e esse servidor pode chamar outro servidor segundo uma cadeia hierárquica, tá? Os primeiros sistemas assim, de tecnologia de processamento distribuído foram os sistemas RPC, Remote Procedure Call, né? O RPC era simplesmente o seguinte: eu teria uma função, por exemplo, somar 1,2, né? Somar A e B, né? Aí se eu tivesse um cliente qualquer, eu poderia chamar o servidor e falar assim: servidor, eu quero somar, estou te fornecendo os números 1 e 2. E ele vai retornar, no caso, o valor 3. Então o RPC seria uma chamada de procedimento remoto, ou seja, está executando um procedimento, seria uma função, só que não na máquina local, mas na máquina servidora, né? E ela, consequentemente, poderia chamar RPCs de outros servidores. O Java, ele trouxe algo próximo disso com o RMI, que é o Remote Method Invocation. No caso do Java, como ele é orientado a objeto, ele não pode fornecer procedimentos e funções, ele pode fornecer métodos. Então ele tem um objeto que fica no servidor, que quando é requisitado pelo cliente, um determinado método desse objeto, ele retorna uma resposta para o cliente. Normalmente pelo protocolo HTTP, né? E o protocolo RMI, né, em cima dele. Eu tenho Corba, uma das primeiras tecnologias de objeto distribuído no mundo, né? O Corba, como um Object Request Broker Architecture, onde ele trabalha um protocolo chamado ORB, né, o IOP, com os elementos ORB, e ele consegue fazer o seguinte: ele tem objetos que trabalham como pools de objetos, e nesses objetos eu tenho determinados métodos que podem ser solicitados pelo cliente, né? E eu tenho ainda o DCOM da Microsoft, né, o Distributed COM, que são os componentes COM tradicionais, porém agora numa arquitetura distribuída, em servidores uns chamando aos outros, né? As principais tecnologias do mercado hoje ainda, sem o Corba, o próprio Corba até hoje tem muito no mercado, tecnologia de objeto distribuído, né? O Corba é um dos que existem até hoje, o DCOM e o EJB, que são os Enterprise Java Beans, né, muito falados, né? Todos os três trabalham com o mesmo processo, né? Não importa se você trabalha com Corba, com o DCOM ou com EJB, eu preciso de alguns elementos. Primeiro, um serviço de nomes e diretórios, né? Eu tenho que ter um serviço que indique o seguinte: eu tenho tal serviço em tal servidor sendo disponibilizado, né? Isso aí, no caso do Corba, é o COSNaming, no caso do Java é o JNDI, né? O que acontece é que isso é comum, a questão dos nomes e diretórios, em qualquer situação. Outros serviços muito comuns de nomes e diretórios, que embora não sejam diretamente ligados à área de objetos distribuídos, é o DNS, né? Onde você, a partir do nome de um site, você descobre seu IP, porque seria muito traumático para os humanos ficar gravando IPs. Você não pode falar assim: saia do 127.2.20.40 para o 123.5.3.2. E ao invés disso você grava nomes como www.stacio.br, né? Então você tem o DNS, é um serviço de nomes diretórios. O LDAP também. E no caso dos objetos distribuídos eu tenho, por exemplo, o COSNAME no caso do Corba e o JNDI no caso do Java. Eu tenho um protocolo de comunicação. Como que o cliente vai falar com esse servidor que está fornecendo esses objetos, que normalmente ficam num pool de objetos, né? Eu tenho um protocolo de comunicação que pode ser, por exemplo, o RMI ou o IOP, tá? No caso dos Enterprise Java Beans, é um protocolo misto RMI/IOP. E eu tenho um descritor de serviços, que no caso do Corba, né, seria o IDL. O DCOM também trabalha com alguns elementos IDL, mas tem o ICOM. E eu tenho também, no caso do RMI, por exemplo, o Java, né, como descritor de serviço. Os descritores de serviço, eles falam assim: o que esse cara faz, o que ele fornece para você, né? E permite a criação de stubs e skeletons, né? Bom, a necessidade de transacionais são um elemento crucial dentro de um ambiente de objetos distribuídos, né? Os Enterprise Java Beans, eles são uma solução muito forte, trabalha com beans de sessão chamado Session JBase e beans de mensagem que seriam Message Drive Bean. Antigamente trabalhava com Entity Beans, mas foram substituídos pelo JPA. E ele tem um poder de transação muito forte. Tem a Java Distributed Transaction API, que significa o seguinte: se eu tiver um servidor no Rio,
trabalhando com a JB, acessando o Oracle, e um segundo servidor no Japão e outro servidor nos Estados Unidos, cada um com uma base diferente. Um pode acessar o outro. Quando tudo dá certo, não é problema. Mas quando dá errado lá no quarto ou quinto servidor, como é que você desfaz tudo? Usando JDTI, basta você dizer rollback, né? Então, com o Java Distributed Transaction API, eu consigo desfazer transações distribuídas com facilidade no ambiente EJB, né? Existem várias necessidades de segurança em termos de objetos distribuídos, né? O que você utiliza normalmente são as APIs de autenticação do Java e de criptografia, né? E pode usar outras ferramentas como Bouncy Castle na parte de criptografia. Mas a autenticação do Java ela é muito forte, ela é muito robusta. E quando se fala da comunicação entre o cliente e o servidor, como funciona? O cliente localiza um serviço que ele deseja através do seu serviço de nomes e diretórios. Localizando, vai receber desse local um descritor dos serviços. Através do descritor de serviços, ele pode gerar um stub e um skeleton, né? O stub seria o interceptador de rede no lado do cliente e o skeleton seria o interceptador de rede no lado servidor. E o stub e o skeleton se falam no sentido de utilizar o serviço de forma transparente, né? Então você precisa do serviço, que seria o serviço em si, somar, calcular, fretar, você colocar, por exemplo, um fechamento de fatura. Você precisa de um acesso a esse serviço e você precisa de uma descrição de como utilizá-lo. Exemplo, o serviço de CEP. Poderia falar o seguinte, olha, preciso acessar o CEP para poder receber o nome da rua. Então ele vai ter lá um descritor falando assim, o que você fornece para o serviço, onde ele está e o que ele vai te retornar de informação de volta, né? O padrão proxy é utilizado nesse caso porque, através do descritor de serviços, eu posso gerar automaticamente o stub e o skeleton sem ter que programar a parte de rede, né? Vamos observar uma figura que demonstra um pouco esse ambiente de objetos distribuídos. Ali eu tenho um Object Request Broker, né, que é o ORB, que seria do protocolo IOP, né? E eu tenho alguns elementos do tipo Corba Server e Corba Client, além de ter clientes EJB e servidores EJB, né? No caso do Java do EJB, ele está usando o JNDI. E no caso do Corba, ele vai diretamente pelo ORB, né? Todos eles, como tem um protocolo comum ORB, precisam se localizar fazendo operações de lookup em cima de um Cost Name Server, que seria o servidor de nomes do Corba, né? Bom, o que falar um pouco sobre essa arquitetura? Ali é uma arquitetura combinada usando Enterprise Java Beans e Corba, já que ambos são compatíveis. Essa compatibilidade é estratégica, já que eu tenho muitos sistemas legados que trabalham com Corba. E eu preciso, às vezes, trabalhar com mainframes e outros elementos misturados que já estão dentro de um padrão Corba. Eu posso acessar isso diretamente através do EJB, desde que eu faça lookup no servidor de nomes do Corba, né? Existe a possibilidade de você ter uma ferramenta também qualquer que acesse Corba e com isso consiga acessar os Enterprise Java Beans, né? Um exemplo típico é o uso do Delphi, né, uma ferramenta que trabalha com Corba, acessando o Enterprise Java Beans, que é uma ferramenta Java, através da camada do Corba, especificamente, que é o ORB, no caso, um acesso IOP, né? Bom, o conceito de middleware, né? O middleware entra em todo esse contexto também, né? O middleware, ele é algo chamado de software do meio, né? Eu tenho um back-end, né? Agora num conceito de back-end de uma forma bem genérica, né? Um back-end pode ser um banco de dados. Um back-end pode ser uma mensageria. Um back-end pode ser um sistema de arquivos. Um back-end pode ser um servidor web. Depende de como você interprete o ambiente. De forma mais tradicional, um back-end seria um recurso, né, que não precisa ser acessado diretamente, vai ser um banco, uma mensageria ou algo do tipo. Eu tenho o front-end, que nesse caso é o Java, o EJB, o Enterprise Java Bean, né? Entre o back-end e o front-end, eu quero alguma coisa que me permita não ter que programar para um back-end específico. Imagina o que seria fazer uma versão do programa Java para acessar Oracle, outra para DB2, outra para Informix e os diversos bancos que existem. Ao invés disso, eu coloco um middleware. Eu coloco um software no meio e eu programo para o middleware e só redireciono para cada tipo de banco que eu queira. Exemplos de middleware de banco de dados são o JDBC e o ADBC, né? Mas não é a única área onde se utiliza middlewares, né?
o Message Oriented Middleware, o MON, seria um middleware para acesso a mensagerias, né, que são o principal sistema de comunicação assíncrona utilizado pelos bancos. Bom, vamos observar uma figurinha mostrando como são as mensagerias. Ali eu tenho duas figuras. A primeira seria o modelo PTP e o segundo o modelo Publish Subscribe. Uma mensageria ela deve guardar mensagens de forma consistente, o que significa que o sistema pode cair e voltar e eu tenho que ter a mensagem ali da mesma forma. Ela só deve ser descarregada, sair da fila, quando tiver sido totalmente consumida. Então, no primeiro ali que eu tenho o PTP, eu tenho o sender enviando para a fila e o receiver capturando da fila. E no caso do Publish Subscribe, eu tenho um publicador que publica um tópico e várias pessoas que podem assinar esse tópico e passar a consumir aquilo que é publicado pelo publicador. Em ambos os casos eu tenho mensagerias, né? Bom, esse modelo de mensageria é muito utilizado pelos bancos, né? Eu tenho a necessidade de uma comunicação assíncrona, por exemplo, nas docs e nos TEDs. E aí tem vários fornecedores de mensageria, né? Tem, por exemplo, a JBoss MQ, a MQ Sirius da IBM, eu tenho a Microsoft MQ, então eu tenho a BA também, tem a BA WebLogic, que tem uma mensageria própria, né? Então assim, eu tenho vários fornecedores de mensagerias que são uma forma robusta de comunicação assíncrona. E no caso dos Enterprise Java Beans, eu tenho o Enterprise Java Beans diretamente ligado a essa parte que é o Message Drive Bean, voltado exclusivamente para mensagerias com o uso de MON, né? Todo esse ambiente misto, envolvendo e-commerce, redes sociais, toda essa parte de internet em geral, da forma como se trabalha hoje, exige uma grande parte da tecnologia de objetos distribuídos e muita coisa em termos de middleware. É comum enxergar nesses ambientes arquiteturas muito robustas, por exemplo, quando se fala de um cartão de crédito, acessando uma financeira, acessando alguma outra coisa qualquer, né? Então a tendência é cada vez maior da utilização de sistemas robustos, no caso do Java com o uso de Enterprise Java Beans, e com sistemas de middleware bastante complexos.